Jura? Tá. Minuta de parecer, Câmara de Legislação e Normas, 34.106, interessado Secretaria Municipal de Educação, alteração do regimento escolar da educação básica, Câmara de Legislação e Normas, Denise Alvarenga, dispõe sobre o pedido da Secretaria de Educação sobre alteração do regimento escolar da Rede Municipal de Ensino. Histórico, a Política Nacional de Ensino Médio foi instituída na quarta-feira, 31 de julho, por meio da Lei 34.945 de 2004, a norma reestrutura a etapa de ensino e altera a Lei 9394 de 96, Diretrizes e Bases da Educação, e revoga parcialmente a Lei 13.417 de 17, que dispõe sobre a reforma do ensino médio. A Secretaria Municipal de Educação, no dia 25 de setembro de 2004, apresentou ao CME processo que trata da alteração do regimento escolar da educação básica da Rede Municipal de Ensino, e, ao analisar o presente processo, na folha 4, foram apresentadas as alterações propostas pela SEMI, que menciona a seguir: correção de erros materiais do regimento escolar aprovado no parecer 28 CME 2018, inclusão de novas nomenclaturas estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular, inclusão de normas anteriores estabelecidas por meio da redação dada pela Resolução SEMI número 6, de 31 de janeiro de 20, inclusão de dispositivos para atender ao Decreto Municipal 6091 e ao Decreto 7024 de 23 e de 7 de outubro de 2019, e da Lei 3967, de 17 de maio de 2024, criação de seção para tratar da evasão e da desistência, da evasão, vírgula, da desistência, vírgula, do cancelamento e da matrícula. Eu tenho que consertar aqui as vírgulas. Eu acho que é cancelamento e da matrícula, não, da Denise, deve ser cancelamento da matrícula. Espera aí. Cancelamento da matrícula, desculpa, tá certo. E cancelamento da matrícula. Obrigada. Novos artigos para tratar da reorganização do Conselho de Classe, tendo em vista o ofício 33 de 2024 desse renomado Conselho Municipal, encaminhado a essa Secretaria Municipal, 17 de abril de 24. Organização das vedações e penalidades profissionais da educação em uma única sessão. Além de atas e documentos anexados com todo o processo de discussão junto às instituições escolares municipais e a referida comissão de diretores e sua representação pelas pessoas do presidente e da vice-presidente da referida comissão, nas folhas 127 a 241. Em 30 de setembro, esse colegiado recebeu, via e-mail, proposta encaminhada pelo Conselho Escolar do Conselho Municipal, do Colégio Municipal Rio Barbosa, anexado nas folhas 243 a 253. Foi ainda registrado que o CEP, o Sindicato do Estado Estadual dos Profissionais da Educação, realizou plenária para debater com base da categoria as proposições, e que encaminhou por e-mail em 30 de setembro o resultado desses debates para apresentação por sua representação no momento das discussões nesse colegiado. Em 9/10, o presente processo foi encaminhado à minha relatoria para análise. Após analisar e com a Câmara de Legislação e Normas convocadas para o dia 10 de dezembro, data já avançada do ano letivo, foi necessário estabelecer prioridades diante do volume de itens a serem acrescentados, suprimidos e alterados. Como as matrizes curriculares para o ano seguinte, de 2025, precisam ser aprovadas ainda esse ano, dediquei-me a analisar, então, as propostas encaminhadas de alteração da matriz curricular. No âmbito da educação infantil e da educação fundamental anos iniciais, apenas adequação de terminologias, não ocorrendo nenhuma proposta de mudança significativa. No segundo segmento, anos finais, encontramos algumas propostas, e após análise entendemos que o melhor caminho para a qualidade do ensino nesse segmento é o do retorno da matriz já praticada por essa rede de ensino, com 4 tempos na disciplina de língua portuguesa, 2 tempos de literatura e produção textual, 4 tempos de matemática e 2 tempos de geometria, devolvendo os tempos retirados de ciência, história e geografia. Com relação às escolas de ensino médio da rede municipal, houve várias manifestações das comunidades escolares do ensino médio municipal nas suas unidades escolares, participações na assistência desse egrégio colegiado e também as argumentações dos representantes do governo municipal. Após acompanhar todos os movimentos, restou claro que o aumento da carga horária visando o ensino integral das escolas
Rui Barbosa, Elza Bernardo, Marli Cap, não atendeu às necessidades dos alunos e da comunidade escolar. Já no Nilo Batista, a implementação do horário integral atendeu às necessidades específicas do ensino técnico profissionalizante existente. Em todas as unidades, foi unânime a necessidade do retorno das disciplinas do núcleo comum em todas as séries, devolvendo aos alunos importantes conhecimentos de biologia, histórica, química, física, entre outras disciplinas. Em nossa avaliação, é preciso assegurar que conteúdos fundamentais de cada área do conhecimento sejam adequadamente trabalhados, promovendo uma educação mais equitativa e eficiente, reduzindo a desigualdade educacional, além de promover gestão mais organizada e justa do tempo pedagógico, respeitando a importância de cada disciplina para a formação dos estudantes e alinhando-se à Base Nacional Comum Curricular. É importante garantir todas as disciplinas do ensino médio, fundamental para a formação integral dos estudantes, pois as disciplinas oferecem diferentes perspectivas sobre o mundo. Voto do relator. Após criteriosa análise dos documentos e audição dos envolvidos, sou de parecer favorável à matriz curricular de horário parcial nessa escola Rui Barbosa, Elza Maria Santa Rosa, Marli Cap e de horário integral à escola Nilo Batista. Indico que as demais proposições não apreciadas nesse parecer sejam discutidas nas próximas reuniões da Câmara no ano de 2025, para efeitos em 2026. Este é o meu parecer. Pode falar, quem está inscrito, eu vi aí. Fui eu, Denise. Não, no final você já fala, né, que a parte do regimento seja apreciada no que vem, né? Isso. Entendi. Então, vamos mais... Eu voto contra as mudanças da Eu não botei em votação ainda, não. Sim, mas mesmo já me pronuncio contra, si mesmo. Tá, mas nem botei em votação ainda. Pergunto aos conselheiros se alguém deseja se manifestar com relação ao meu posicionamento desse processo, que tem mais de 260 páginas. Professor Marcos, pode falar. Eu concordo plenamente com a colocação da Denise, né? Para quem não sabe, eu sou professor de uma escola de ensino médio, sem Marli Cap, sou coordenador de área. Essa demanda a gente vem analisando ao longo aí desses últimos anos, onde os próprios estudantes nos procuram o tempo todo, incessantemente, para relatar perda de oportunidade de emprego, falta de tempo para fazer um curso e uma série de outras demandas pessoais deles, entendeu? E que isso vem causando, né, uma série de problemas na vida deles mesmo. Muitos têm saído da escola, não só do Marli Cap, conversando com os colegas também de outras escolas, tanto do Rui Barbosa quanto do Elza Maria Bernardo. A gente conversou com todos eles e eles também relataram os mesmos problemas que acontecem no Marli Cap, acontecem nas outras escolas. Diferente da Nilo Batista, com uma realidade completamente diferente, já é uma escola técnica, é uma escola que eles conseguem até mesmo fomento para que consigam manter, né? Onde se não me engano, eles têm 23 bolsas, se não me engano, entre, 20 a 20 e poucas bolsas que eles têm, que conseguem, de alguma forma, né, que os alunos consigam ficar lá, né, já tendo uma fonte financeira, né? Então contribui até mesmo para estabelecer alunos, manutenção desses alunos na escola. Então, eu queria dizer que eu sou completamente a favor da proposta da conselheira Denise, e, assim, diante, ela analisou muito bem, ela entendeu muito bem a realidade nossa hoje nas escolas, e eu acho que é muito pertinente a gente proceder da forma como ela colocou aí. Tá bom? Câmbio, desligo. Obrigada, conselheiro. Agora, pela ordem, Caroline, né? Eu acho. Não, Viviane, depois Carol. Então, é muito complicado a gente falar, né? A gente falar sobre escola. A gente está falando aqui sobre o regimento de uma escola pública, né? Então, assim, eu concordo plenamente com esse parecer de Denise, porque eu também sou de uma escola de ensino médio, né? Também trabalho no Marli Cap. E, assim, a gente tem que pensar na comunidade, primeiramente na comunidade que a gente atende. E outra coisa que eu trago para a reflexão da gente, eu como mãe de alunos da rede, eu fico pensando quando minhas filhas chegarem no ensino médio, né?
com uma grade diferente, é muito ruim. Aí eu fico pensando, por que a escola pública, em muitas áreas, não tem o padrão da escola privada? Porque que a gente tem professores aqui dentro do conselho, né? Podem me corrigir, trazer a luz para a gente. Porque, assim, pelo que eu observo, em frente da minha escola, tem uma escola particular, inclusive, muito bom nome, porque, assim, a gente observa que os alunos lá de ensino médio, a grade curricular deles é português, história, geografia, química, física. Eu ainda não vi ninguém comentando das matérias não tão necessárias. Então, acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente tem que ouvir a nossa comunidade, escola pública, pessoas que não têm condições de colocar o filho em escola particular para seguir o mesmo padrão, porque a gente entende que essa mudança de grade, mudança de currículo, de base da matriz curricular, ela só está indo para o lado da escola pública. A gente não vê esse movimento para as escolas privadas. Então, assim, quantos de nós aqui têm filhos na escola pública? Quantos de nós aqui temos filhos em escola privada? Será que a gente seria contra uma escola privada cortar história, geografia, química, física da escola privada? Não, né? Acho que a gente é muito contra, às vezes, a argumentativa das escolas públicas, sucateadas, né? Muitos dos alunos são prejudicados no Enem para fazer uma prova, para fazer qualquer coisa que seja. Então, assim, a gente tem que pensar na nossa comunidade. E a nossa comunidade, ela precisa ser ouvida, e ela não está sendo ouvida, né? Então, a gente espera que esse parecer seja aprovado para a gente dizer para as nossas comunidades que o Conselho representa a comunidade, representa os alunos. E hoje os alunos, como a gente viu na reunião passada, eles não estão satisfeitos com o modelo atual. Então, a gente precisa ouvir e acatar. É isso que eu queria dizer. Obrigada, Denise. Caroline? Eu queria até, porque semana passada tinha muita gente falando, nem me coloquei. Assim, eu sou orientadora, estou orientadora hoje no Colégio Rui Barbosa, e assim, é desesperador atender as famílias e os alunos com essa questão, né, do horário integral. A gente chegou a ter situações assim, de pessoas indo lá implorar, pelo amor de Deus, minha filha está quase terminando o 3º ano, a nossa família está passando necessidade, ela precisa trabalhar, a gente precisa que ela trabalhe, ela arrumou um emprego e não tem condição, porque senão vai ficar reprovada por frequência dentro da escola. Isso não aconteceu nenhuma nem duas, foram várias vezes, pais pedindo, os próprios alunos. Então, assim, a forma como essa educação integral foi colocada, ela não atende a comunidade, ela é completamente avessa ao que é necessário hoje, ainda mais com a situação social em que a maioria dos nossos alunos vivem. A gente precisa ter muito cuidado. As crianças pequenas, nas creches, talvez no primeiro segmento, que necessitam, aí sim precisariam dessa atenção de mais vaga de educação integral, para que as famílias pudessem trabalhar, para que as mães pudessem procurar emprego, trabalhar e ter onde deixar as crianças com qualidade. Não no ensino médio, onde o aluno já está numa idade em que ele já está procurando outros, alunos nossos também estudando, fazendo curso, fazendo preparatório para o Enem, fazendo curso profissionalizante, procurando outras formas de se colocar até para o mercado de trabalho. Foram 2 anos desesperadores. E o que a gente percebe é muito maior um abandono das crianças dos estudos, desses jovens dos estudos, do que, de fato, uma coisa produtiva em relação. E, principalmente, pensando que a gente pode fazer, a gente pode não ter esse horário estendido, a gente pode favorecer a nossa comunidade. É desumano continuar com esse ensino integral dessa forma como está sendo feita no município de Cabo Frio. Então, já está mais do que na hora da gente dar esse alento às famílias, alento aos estudantes, estão pedindo. A gente tem feito várias reuniões de pais, de alunos, o tempo todo na unidade escolar, e o tempo todo eles estão solicitando, pedindo, por favor, para o ano que vem, não, vamos continuar, senão eu vou ter que sair, senão não vou poder continuar estudando, senão não vai dar, e as famílias desesperadas. Então, acho que já passou do tempo, acho que chegou no limite, já foi. Agora é pensar no 2025 com outra estrutura que favoreça os nossos alunos, que a gente dê o suporte
que eles precisam, aquilo que eles precisam estudar e da qualidade de escola e de ensino que a gente pode oferecer. Agradeço a conselheira. Não temos mais pessoas inscritas. Vamos, então, votar. Temos supervisão, pode falar? Só queria deixar registrado, acho importante, né, que essa matriz que está hoje vigente foi de um trabalho de uma comissão, né? E essa comissão para estudo, para análise, composta aí por representantes das escolas do ensino médio, equipe de assessoramento, coordenadores de área, enfim, né? Agora nós teremos uma nova comissão, né, que não foi publicada até então. Acho muito importante falar sobre isso, né, porque algumas escolas não enviaram ainda os nomes dos seus representantes, né? As escolas do ensino médio, né, não enviaram ainda os nomes dos seus representantes para a publicação dessa nova comissão, que vai precisar, sim, se debruçar sobre a legislação vigente, né, sobre a legislação aí que vem trazendo todas essas configurações do Conselho Nacional de Educação, né? Algumas ainda nós estamos no escuro, em virtude que vão sair somente em março de 2025, né? Mas uma coisa já é clara e já está posta, né? Que é as 1.400 horas, né? Isso já está posto, né? Então, acho que isso precisa ser analisado pela comissão, né? Bem discutido e bem amarrado, né? Porque a gente tem uma legislação, né? E a legislação ela vai precisar ser cumprida, né? Então, o grande desafio das pessoas envolvidas e que vão fazer parte desta comissão é encontrar, né, possibilidades que atendam à legislação e que atendam às comunidades, né, que atendam aos alunos. Se isso vai ser possível, vai depender muito desse trabalho dessa comissão, né? Baseado sempre na legislação, porque muitas vezes o que a gente pensa que é o ideal não é possível ser realizado porque a gente tem uma legislação vigente, tá? Então, só queria deixar aqui registrado que a nova comissão para estudo, né, do ensino médio, né, das deliberações que vão sair do ensino médio, essa comissão não foi publicada ainda, porque algumas unidades escolares não enviaram os nomes dos seus representantes, tá? Então, é necessário, né, se nós, acredito que temos aí na sessão, né, representações das escolas do ensino médio, que os diretores, né, os gestores e todos que estão envolvidos, né, participem aí dessa eleição dos seus representantes, né, encaminhem esses nomes lá para a Secretaria de Educação, para que essa nova comissão possa ser publicada o mais breve possível, tá bom? Só isso, muito obrigada. Quem é, por favor, Miguel Ander de Cândia? É Michele. É Michele. Barbosa. Ela está inscrita para falar na assistência da plenária. Vamos da plenária. iniciar já já. Obrigada. Nada. Então, eu queria dizer à professora Rafaela que não precisa encontrar nenhum caminho mirabolante para garantir o desejo das comunidades escolares de ensino médio da rede municipal, não, porque o Estado faz parcial, desde que foi deliberado o novo ensino médio, o Estado trabalha com a parcialidade do horário. Então, assim, não precisa ficar procurando encontrar alguma coisa, porque isso já é fato. E o que está posto muito claro é a insatisfação que algumas pessoas não conseguem abrir os ouvidos para ouvir. É lamentável a postura de surdez que a SEMI de Cabo Frio se coloca. Inscrito agora, Daniel, conselheiro Daniel. Os demais assistentes inscritos para essa sessão de CME poderão se manifestar na abertura da plenária daqui a pouco. Conselheiro Daniel, para a gente concluir o tema.
Eu vou tentar ser breve, então vocês estão me ouvindo? Eu vou tentar ser breve, embora o assunto, de fato, seja um assunto não só delicado, mas como urgente. Existe toda uma história recente de golpe em cima do golpe, e o ensino médio, lamentavelmente, foi um dos elementos dessas infelizes intervenções desse processo de golpes recentes na sociedade brasileira. Eu coloco à disposição deste conselho um capítulo inteiro da minha tese de doutorado, fazendo as necessárias críticas em relação ao ensino médio deste e algumas ainda insistem numa objeta, em uma infeliz leitura de legalidade. Então, eu queria desafiar a quem entende que ainda há legalidade para que aponte, sob o ponto de vista pedagógico, sob o ponto de vista da realidade social de Cabo Frio, sobretudo da experiência do Estado, que hoje tem a maior parte, se não a maioria esmagadora das escolas públicas, acredito eu, do Estado do Rio de Janeiro, e que a Denise já acabou de falar que não segue essa legislação, que é uma legislação, ou melhor, é uma manutenção de um ensino médio absolutamente descolado com a realidade social dos jovens cabo-frienses e das jovens cabo-frienses. Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer isso. Em segundo lugar, pedir à atual Secretaria de Educação, e de preferência à futura Secretaria de Educação, que essas comissões tivessem transparência. Porque pedir para mandar nomezinho, para depois fazer uma escolha de alguém que fique lá, que a gente não sabe quem é, tal como ainda tem esse desplante de colocar que há representante da orientação, representante dos professores, que, na verdade, são representantes do governo. Então, vamos parar dessa hipocrisia e vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. E terceiro lugar, o espaço de discussão sobre legislação a respeito do ensino médio na Câmara do Ensino Médio. É aqui neste Conselho. O fórum de discussão é esse. Não adianta ficar criando comissão sem levar em consideração e sem respeitar este Conselho. E, por fim, quero dizer que não precisa ir muito longe. Se tiverem o cuidado de passear nas escolas, Miguel Couto, as escolas do Estado, para saber conversar com a direção, conversar com os conselhos escolares, conversar principalmente com os alunos, o prejuízo que foi esse absurdo novo ensino médio, tal como elemento que a história, infelizmente, a história vai ter que contar, e de quem ainda ousa em manter esses elementos golpistas, de pontos golpistas da nossa história recente. Obrigado. Eu espero que a gente consiga fazer ecoar nas cabeças das pessoas o mínimo de noção sobre o mal que elas causam aos muitos alunos. Assim, a gente até sabe que a intenção como dizia Darcy Ribeiro, né? Não é projeto, né? Que é acabar com o ensino médio. Então, vamos lá, vamos fazer o que eles menos querem para eles sumirem daqui. É uma pena que essa seja a real intenção. Mas vamos lá. Vamos colocar em votação. Apenas aqueles que compõem a Câmara podem votar, né? Então, vamos, por favor, votar aí pelo o meu parecer. É escrito o voto, Denise? Se houver necessidade, né? Não sei. Pode ser. Vamos sim. Obrigada. Vou colocar aqui. Patrícia, coloca? Eu coloco? Posso colocar, né? Pode colocar. Então, 1 é sim, para o meu parecer, 2 é não, para o meu parecer. Em regime de votação, a Câmara. Eu vou pedir para a Rose fazer a chamada, que aí a Rose... Tá, então... Vou controlar aqui a votação. Ok. Orientadores educacionais, Caroline, no chat, né? Eles votam. Caroline? Já votei.
Janeide, conselheira Janeide, dos Petores. Conselheira Raquel. Conselheira Denise, presidente dos... E conselheira Viviane. O segundo ganhou, né? Na proposta. Estou só conferindo aqui. Uhum. 3-2. Isso. Eu gostaria que constasse da ata o nome de cada um e como votou para guardar para a posteridade. Não apenas o resultado, mas nominar o voto de cada um. Estamos fazendo as anotações aqui. Anotado, registrado. Obrigada, Janeide. Vou interromper aqui para a fala do secretário. Obrigada. Boa tarde, secretário, seja bem-vindo. Secretário Rogério. Oi, Rogério. Oi, Janeide. Seja bem-vindo, tá? A fala é sua. Eu queria dar boa tarde a todos. Esta é a última reunião do CME. A minha presença aqui é primeiro para agradecer a todos e todas pela esse ano difícil, mas também um ano de conquista, um ano que esse conselho foi importante para a educação e espero que os outros anos continue assim. Eu entendo que nenhuma atitude do conselho, nem dos seus membros, foram pessoais para o Rogério, sim, para a questão do secretário. E eu agradeço muito a vocês, agradeço a compreensão que, como todos sabem, essa é a primeira vez que eu estou secretário de Educação, então eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com o time da SEMI. Quero aqui externar mesmo com todos os embates que tivemos, mas sim pela classe, externar o meu respeito pela Denise, que precisa ter, as classes precisam ter mais Denise para assim os representar a classe, porque senão vão ficar sem voz, vão ficar sem representante, e eu imagino como a Denise sofre, como a figura da Denise é tratada de uma forma que as pessoas não veem que ela luta pela educação, não luta pelo objetivo próprio. E falar aqui, agradecer Janeide, que sempre foi meu sustento, sempre foi minha conselheira, Thaís sempre foi minha conselheira, Marlene Lopes, Patrícia, eu amo de paixão, uma pessoa que eu aprendi a gostar. Então, pessoal, eu me despeço da minha função de secretário nessa última reunião e, desde já, eu agradeço toda a consideração que vocês tiveram comigo até aqui. Muito obrigado, uma boa tarde.
Secretário, gostaria de falar ainda com Boa sua tarde. presença. Sindene, só um instantinho. Boa tarde, secretário, obrigada. Antes de você partir aí da sessão, deixar a sessão, a conselheira Denise levantou a mão para falar. Secretário, eu não sei, achei que a sua participação aqui hoje fosse, de verdade, vou dizer o que eu imaginei. Comentei até com algumas pessoas. Achei que a sua participação aqui hoje fosse para dizer que o secretário estaria atendendo aos anseios das comunidades escolares e que as matrizes apresentadas pelas comunidades seria acatada a decisão da comunidade e não a decisão da sua equipe técnica, da comissão que foi formada à revelia das discussões que hoje circulam nas comunidades escolares. Então, assim, eu imaginei, juro, imaginei mesmo, falei aqui, ele vai vir e ele vai atender aqui hoje, porque ele disse em vários locais que no Conselho Municipal seria a decisão. Hoje aqui, só os seus representantes votaram contra a decisão das comunidades escolares. Somente os seus representantes. E nós aqui apresentamos uma alternativa para sair desse embate e, infelizmente, a sua representação na Câmara ainda podemos mudar aqui na plenária. Então, eu queria apelar para o secretário para que pudesse orientar os seus representantes para que votassem pelo parecer que dá voz, que ouve, que atende aos apelos da comunidade, porque não adianta nada, secretário, sair daqui hoje e dizer que você fez o que pôde, mas que o Conselho decidiu, porque nós aqui estamos hoje em minoria, a sociedade civil. A sua representação, né, a representação do governo, ela venceu na Câmara, mas ainda há tempo de desfazer um mal gigante a vários alunos que imploraram ao secretário que ouvisse o apelo dele. Tem várias pessoas acompanhando no YouTube e todos pedem que o senhor ouça e oriente a sua equipe na plenária a votar pelas comunidades escolares dessa cidade, porque os seus representantes estão votando para eles e não para as comunidades. Isso é de uma agressão às comunidades. O senhor participou de várias conversas com os alunos, várias conversas com os pais dos alunos, e o senhor pode hoje orientar, sim, aos seus representantes, porque eles estão aqui representando o seu governo, a sua gestão, e os votos que eles fizeram na Câmara, eles ainda podem ser revistos aqui, porque nem todos os seus representantes fazem parte da Câmara de Legislação e Normas. Então, a gente ainda nem sabe qual é o voto do conselheiro Fábio, a gente ainda nem sabe qual é o voto da outra conselheira, que eu já me esqueci aqui de todos os nomes, mas que está todo mundo presente, né? Porque é horário de trabalho, se eles têm que vir. A comunidade, a sociedade civil, não. Então, assim, eu queria apelar, secretário, para que seja o último ato dessa sua secretaria, não fechar a porta da possibilidade de atender há tantos pedidos nesse último mês. O senhor sabe o que a comunidade escolar do ensino médio deseja. O senhor sabe o que a comunidade escolar do ensino fundamental deseja. E esse desejo está no meu voto. Então, eu queria pedir, secretário, por favor, tenha, por favor, uma atitude digna, uma atitude de audição de quem ouve as massas e não apenas um grupinho. Então, por favor, secretário,
por favor, oriente os seus representantes a votar com o apelo das comunidades escolares. É inadmissível, o senhor não vai estar mais aí em janeiro. Faça, por favor, pelo menos uma última ação, já que o senhor prometeu ontem que ia me dar uma resposta sobre a revogação dos 2 dias, às 10 horas do dia de hoje, e eu já liguei às 10, às 11, às 12, às 13, às 14, e ainda não tenho a resposta. O senhor acenou com essa possibilidade ontem na nossa Assembleia. O senhor disse que em 24 horas daria um posicionamento sobre a posse para a gente. Eu ainda não tenho nenhuma dessas respostas, mas, por favor, não deixe as comunidades escolares apenas com o voto de um pequeno grupo que hoje não houve. Secretário, se essa matriz foi votada o ano passado e o grupo votou, teve o experimento, e o experimento não deu certo, secretário. Não faça essas comunidades penarem mais 365 dias no ano 2025. É o meu apelo. Assim, estou apelando para que o bom senso da sua audição às pessoas possa agir e que o senhor oriente os seus representantes, porque o senhor tem aqui 6 representantes do governo. É do governo, porque nenhum grupo de orientação educacional escolheu a orientadora educacional que está aqui. Nenhum grupo de supervisão escolheu a supervisão que está aqui. Nenhum grupo da inspeção escolar escolheu a pessoa da inspeção escolar. Nem os professores escolheram a pessoa que senta na cadeira dos professores indicado pelo senhor, porque foram todos indicados pelo governo e não pelos seus segmentos. Então, eles têm que representar a sua vontade nesse conselho. Então, por favor, secretário, por favor, diga a eles que, depois de tudo isso, o senhor orienta que eles votem, ou então que saiam. Se não quer votar, sai da sessão. Deixa só a gente aqui. Deixa só a sociedade civil e a gente vota. Quem não quiser contrariar os seus princípios de desacatar o desejo da maioria, né? Porque a pessoa tem o princípio de ir contra a maioria. Se ela não quiser ir contra esses princípios, ela sai da sala. Pede para sair e deixa a gente aqui fazer uma matriz curricular que não atinja, que não diminua, que não prejudique as comunidades escolares. Por favor, obrigada. Nós já temos algumas pessoas inscritas. Vamos ver aqui quem está na fila. Você tem... Deixa eu ver aqui, abrir a fila. Um minutinho. Janeide, nós temos as assistências também. Isso. Quem está na fila é o Daniel. professor. Eu acho que na vez é o Daniel. Então, Daniel, a fala está com você, conselheiro. Daniel vai abrir para a assistência, Janeide, é isso? Daniel, você vai falar agora na assistência? Então, Janeide, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação com todos os conflitos que vivemos e vamos viver, divergências. Nunca não nos faltou respeito e quero dizer da minha admiração pelo seu trabalho e lamento, e ao mesmo tempo quero dar os parabéns por você estar gozando do direito da aposentadoria, da licença. Mas eu acho que, diante da possibilidade da conversa com o secretário, eu aguardo mais um pouco para não ultrapassar e atravessar o diálogo que estava sendo estabelecido. Obrigada, conselheiro. Também foi um prazer ter esses anos todos compartilhados aí com você. Mas eu queria saber se você vai usar esses 3 minutos agora para falar com o secretário ou você tinha se inscrito para a assistência mesmo agora? Na verdade, para as duas coisas. Eu me inscrevi para poder falar, né, que é o primeiro ponto da pauta, finalmente. Sim, isso. E então, depois com o secretário. Mas eu penso que o mais importante seria o secretário responder aí o apelo da conselheira Denise
E se não tiver objeção, a gente aguarda ele responder e depois a gente dialoga. Eu vou também, mas como tem gente inscrita, Daniel, eu vou perguntar ao Fugirá se ele quer falar primeiro, a Viviane. Eu quero falar sim, Janete. Então, por favor, a palavra está com você, Fugirá. Rogério, boa tarde. Eu sou o Marcos Fugirá, você já me conhece nas últimas reuniões. Ao longo dos anos, eu participei dessa comissão, tá? Quero esclarecer a todos que eu participei dessa comissão. Janete lembra muito bem, a gente discutiu muito. Quero dizer, Rafaela, que essa comissão foi democrática, sim. O único ponto que não foi democrático foi a questão da carga horária, que isso é importante destacar, a carga horária ela vem engessada, às 1.400 horas. Nós propusemos agora, nas últimas reuniões, Rogério, uma matriz provisória, uma matriz que ela será discutida ao ano que vem. A nossa proposta era aprovar essa matriz hoje no CME e discutir, se debruçar sobre a legislação ano que vem, discutir sobre ela ano que vem, e aí sim chegar a uma matriz que seja adequada para a nossa realidade. Mas, nesse momento, a comunidade ela anseia por essa matriz provisória. É fundamental para os nossos alunos que eu digo das escolas de ensino médio, essa matriz provisória. Ele foi uma matriz provisória que foi pensada, ela foi estudada, ela foi aceita por todas as comunidades, pelo Rui Barbosa, pelo Marli Cap, pelo Elza Bernardi e pelo Arlete Rosa Castanho, com uma pequena alteraçãozinha. Então, assim, todas as comunidades conseguiram chegar a uma matriz em conjunto, ou seja, pensaram, discutiram, entenderam a realidade dos alunos, e assim, eu não vejo o porquê votar contra uma matriz como essa hoje. Assim, uma matriz provisória, vai permanecer o ano que vem o estudo, nós vamos debruçar o ano que vem, vamos estudar, essa comissão vai analisar e vai trazer para o CME talvez uma matriz mais robusta, uma matriz mais adequada para a realidade futura. Porém, para este momento, para o ano de 2025, é fundamental a aprovação dessa matriz provisória. Assim, eu não vejo... Eu participei da comissão, eu sou coordenador de área, estou no Marlicap há quase 20 anos, vendo a comunidade, estou hoje no CME, e assim, eu acompanhei todas as etapas. E eu, naquele momento, eu entendia que aquela matriz era uma matriz ideal. Hoje, não cabe aquela matriz mais. A matriz que está vigente hoje não cabe para a realidade hoje. Então, nós precisamos mudar. Vale a pena, muitas vezes, a gente voltar atrás, rever o que a gente fez, para tentar seguir em frente, para tentar avançar. E, assim, eu, como especialista em educação, como mestre em educação, como estudioso, como amante desse município, adotou esse município para ser um dos meus empregos. Assim, conheço a comunidade do Segundo Distrito como poucos. Eu vi a comunidade do Segundo Distrito crescer em 18 anos que eu estou lá. E, assim, hoje, para a realidade do ensino médio do Marlicap, se essa matriz não for aprovada, vai ser muito complicado. E, pelo que eu conversei com os outros colegas, para o Rui Barbosa vai ser a mesma coisa, para o Arlete e para o Elza. Então, assim, eu não vejo motivo nenhum para não aprovar uma matriz que será provisória, apenas para resolver o problema momentâneo, onde a gente vai pesquisar o ano que vem, vai debruçar sobre a matriz para melhorá-la para 2026. É essa a nossa proposta. Entendeu? Câmbio, desligo para dar tempo para todo mundo. Obrigado, Marcos. Agora eu passo a palavra para a conselheira Viviane. Então, boa tarde, secretária. Eu sou Viviane, eu sou mãe de alunos aqui da rede municipal e também trabalho no Marlicap. Então, assim, para ser muito rápida e objetiva, eu como mãe de aluno, eu penso que o senhor, morador aqui do Segundo Distrito, o senhor sabe a nossa realidade aqui, de emprego, o senhor sabe como é que é para os alunos estudarem aqui, o senhor sabe que só tem o Marlicap aqui, se não for o Marli, é o CIEP, Lise Bernardi, o senhor sabe disso. Então, assim, a gente vem aqui como comunidade pedir, por favor, que o senhor nos ouça. O senhor já foi debatido outras vezes com outras comunidades de outras escolas. Porque o que mais importa é a comunidade. Eu acho que o Marcos falou muito bem, se foi feito lá atrás uma tentativa e não deu certo, tudo bem. Errando é que se aprende até chegar ao modelo ideal. Então, hoje, as comunidades, elas anseiam por essa mudança, porque não deu certo, não funcionou. O que a gente vai ver em 2025, se essa matriz curricular continuar a mesma, são os alunos evadidos das escolas. O senhor conhece a realidade aqui do Segundo Distrito em relação aos jovens, o senhor está entendendo o que eu estou falando, e é muito importante ter essa flexibilidade para os alunos, porque muitos aqui, eles ajudam os seus pais, ajudam a levar o sustento para casa, já falei isso da outra vez, muitos são jovens aprendizes aqui, o senhor sabe, dentro do próprio núcleo há jovens aprendizes, então assim, a gente não pode tirar dos nossos jovens essa oportunidade, entendeu? Eu acho mesmo,
Se não deu certo o modelo que foi pensado, não tem problema nenhum em se voltar atrás, porque se existe esse parecer feito dizendo que há possibilidade, por que não tentar a possibilidade? A gente não pode ser engessado em só uma forma. A gente não pode, porque eu sou dessa forma, vai ter que ser assim. Não, gente. A gente tem que entender que a gente tem que ouvir. A gente não precisa ser do nosso jeito sempre. E não é errado, às vezes, a gente ouvir uma segunda opinião e tentar uma segunda forma de se pensar. Então, por favor, eu também gostaria muito, né? Denise pediu muito por favor, e eu ecoo esse por favor dela, porque eu ouço as comunidades aqui também, do 2º Distrito, como moradora aqui, como pai de aluno que o senhor é, conhecendo a realidade que a gente vive aqui no nosso distrito, que, por favor, o senhor reconsidere essa matriz. Por que não tentar, no ano que vem, uma matriz provisória? Haverá a comissão, que já foi dita aqui, que pode analisar outras possibilidades. Mas para 2025, é muito importante esses jovens terem a certeza e terem o coração mais tranquilo de que eles poderão ter esse tempo para eles, para ajudarem na família também. Muito obrigada. De nada, conselheira. Agora eu passo a palavra para o secretário. Tem outras pessoas inscritas também no plenário. Deixa, Janeide. Pois não. Deixa eu falar aqui, porque eu estou com outra demanda aqui e eu quero logo passar a palavra para vocês. Como eu falei desde o começo, eu iria ouvir todos envolvidos. Ontem eu falei com Ivana esteve aqui, ontem eu falei com Ivana, que eu queria conversar com os diretores sozinhos, sem nenhum envolvimento, eu queria olhar as matrizes, que os diretores me explicassem tudo. E aí, Ivana falou que ficou um pouco confuso e eles não entenderam que precisavam vir aqui. Mas todos sabiam que iam votar fora Todos sabiam que iam votar hoje, e então precisava ter sido até hoje. Denise, sobre os 2 dias ou 3 dias, já conversei com a prefeita hoje de manhã, agora na hora do almoço. Você estava até me ligando na hora que eu estava com a prefeita lá. Isso é uma decisão que o meu time da SEMI já sabe qual a decisão minha, mas eu vou dormir, esfriar minha cabeça para eu tomar a decisão certa dos 2 ou 3 dias. Eu vou tomar a decisão... Denise, desde que eu vou... Já falei que eu vou tomar a decisão e eu quero dormir hoje para amanhã tomar uma decisão. Mas meu time aqui já sabe qual é a minha decisão e sabe o motivo qual a fala ontem do CEP, dos professores, e o que eu ouvi hoje de manhã é o que está me impulsionando a tomar essa decisão. O time da SEMI já sabe que eu estou chateado, sabe que eu estou aborrecido mesmo. Minha vontade era falar muito mais coisa que está engasgado, mas deixa para lá, eu sou um republicano e vou continuar assim. Sobre a questão do ensino médio, minha opinião eu já tenho, minha opinião eu vou seguir desde o começo, foi o que eu já falei desde o começo que eu ia seguir o que eu escutasse de vocês. Então, eu agora só falta escutar o que o conselho está decidindo. Vocês sabem, o que o conselho decidir aqui, o secretário ou acata ou não acata. Certo? Sim ou não? Sim ou não? Não, secretário. Você precisa orientar os seus representantes, porque o conselho define.
É com a votação dos seus representantes. Você tem que orientar os seus representantes a votarem de acordo com as comunidades. Porque o conselho vai decidir, não é você depois, não. É aqui, é hoje, é agora. Você tem que orientar os seus representantes, se eles discordarem, peça que eles saiam da sessão. Denise, eu vou deixar os representantes, não os meus representantes, e sim os representantes do conselho, que eles não sejam corporativistas, pensem na educação, pensem no melhor para os alunos, pensem em tudo que eles ouviram. Eles participaram de todos os movimentos, todas as conversas. Então, eu sei que eles estão munidos de conhecimento e do sentimento da comunidade. Então, a decisão deles vai ser acertada. Então, eu deixo aqui que os membros desse conselho decidam como vai ser a nova matriz, o que vai ser ocorrer para o ano que vem. E não, aqui eu não vou impor nada a ninguém. Eles vão votar de acordo com o que eles acham que é o correto. Tá? Uma boa tarde. Não, secretário, peraí, tem pessoas inscritas querendo falar com o senhor, que falta de educação. Aguarda um pouquinho. Denise, eu tenho outras demandas aqui, eu vou deixar por conta de janeiro. Secretário, o senhor não veio aqui em nenhum momento, é a primeira vez, por favor, é uma questão de elegância, gentileza, tem gente inscrita. A hora que acabar a fila... Denise, geralmente você não tem delicadeza comigo. Tchau, uma boa tarde. Então, as pessoas que estão inscritas, agora você vai falar ainda, Daniel, sobre essa demanda do ensino médio ou o outro assunto, ou posso passar por Luiz Guilherme, que está inscrito? Eu gostaria de falar sobre a demanda primeiro do ensino médio, depois aquilo que está pautado, pode ser? Então, Daniel, eu vou deixar você falar do ensino médio e Luiz Guilherme, que eu acredito que ele vai falar do ensino médio também, e aí depois você fala sobre o assunto que você vem tratar, tá bom assim? Obrigada. Eu vou tentar ser breve, tá? Tá bom. Eu só queria relembrar a todos e todas que estão nos ouvindo, e espero que isso chegue aos ouvidos do secretário, que existe também um imperativo, uma situação que é desafiadora, para não usar outras palavras, que ficam difíceis de serem encontradas nesse momento, que esse novo ensino médio está exatamente no momento em que a gente está tendo um boom de matrículas e de respeito ao direito das crianças e adolescentes neurotípicos. Com essa matriz que está proposta, a situação fica mais complicada ainda, porque a gente parte de uma realidade onde a gente sabe, a gente que está no chão da escola sabe que uma matriz de ensino médio integral é praticamente inviável para esses adolescentes, para essas crianças e para esses jovens. Então, eu queria encarecidamente, em nome da inclusão, em nome daquilo que se conhece em relação à inclusão e ao respeito às diferenças, que levem isso em consideração, porque se a gente passar a régua mais uma vez, da maneira insensível que está sendo passado, da maneira surda, não tem outra palavra, a toda a polifonia estabelecida a respeito do ensino médio, eu preciso dizer que a última experiência que tive no CEP 272, com uma matriz tal como estão querendo colocar a goela abaixo aqui no município, gente, foi uma saída maciça dos estudantes. Quem é que não quer que os estudantes fiquem mais tempo na escola? Todo mundo quer quantidade, todo mundo quer qualidade, só que a gente não pode passar por cima, a gente não pode ser insensível e desconsiderar. Eu estou tendo problemas agora no Fundamental 2, lá no Alfredo Castro, porque há cada vez mais jovens no 9º ano, em idade escolar, que estão tendo necessidade de trabalhar para colaborar na renda familiar. Não é possível que os senhores e as senhoras não levem isso em consideração no ensino médio. São jovens que estão desesperados, querendo trabalhar, precisando trabalhar e querendo estudar. Eu fiz uma campanha para o IFE.
Eu fiz toda a campanha do mundo para o Rui Barbosa. Mas o que eu ouvi? Professor, no IFE não dá porque é integral. Professor, Rui Barbosa é impossível, porque é integral e eu preciso trabalhar. Eu ouvi isso das minhas 2 turmas de 9º ano. Então, eu apelo também aos senhores e às senhoras que estão presentes aqui e que, de fato, se de fato vocês vão votar pela consciência de vocês agora, que levem isso em consideração. Obrigado. Até já. De nada, conselheiro. Passo a palavra para o professor Luiz Guilherme. Boa tarde a todos. É uma pena que o nosso secretário não esteja aqui escutando a gente. A gente esperava a fala dele, esperava que ele cumprisse com a palavra que ele deu para a gente na comunidade Rui Barbosa. Mas, enfim, vamos tentar aqui ser um pouco mais humano, porque, afinal de contas, nós estamos tratando de vida de pessoas, seres humanos que estão nas escolas, nos colégios. E não papéis que estão escritos, papéis em branco, que são preenchidos com letras. E isso é uma questão muito grave. Então, por conta disso, depois dessa pequena introdução, eu também quero, assim como a conselheira Denise pontuou, eu também quero ser solidário com a conselheira Janeide, com a conselheira Viviane, em relação à violência que elas foram vítimas na escola que foi relatada aí pela Janeide. Mas essa solidariedade, eu penso, né, que a gente que sofre violência também tem que ter empatia de ter também para com as questões sociais que foram apresentadas aqui e que, mais uma vez, lidam com pessoas. E aí, vou trazer aqui uns dados bem importantes para salientar, né, para chamar a atenção, para destacar, não a palavra que foi tratada com o secretário, porque me parece que ele já não tem palavra, né? Porque fizemos uma reunião, 2 reuniões, na verdade, com as comunidades das escolas de ensino médio, e ele, com todas as letras, disse que iria orientar os seus conselheiros a votar a favor da proposta da conselheira Denise aí, mas parece que não agiu cumprindo com a palavra, né? Então, vamos lá. No Brasil, existem aproximadamente 22% de pessoas que são os famosos nem-nem, de 15 a 29 anos, que não trabalham e nem estudam. Isso é um dado alarmante. Então, em Cabo Frio, a gente tem, por exemplo, segundo o censo de 2022, apenas 25% da população ocupada, ou seja, com trabalho formal. Manter a grade curricular do jeito que está é empurrar a juventude de Cabo Frio para esse cenário, para essas pessoas. A gente está falando desse número que é assustador. Tá? Além disso, nós aprendemos nas universidades que nós frequentamos, né? Nós continuamos a estudar ao longo da nossa formação acadêmica, pedagógica, nós continuamos a estudar para dar os nossos pareceres, né? E lá, a todo momento, aparece dar voz à comunidade escolar, dar voz à comunidade escolar. Pois bem, nós fizemos uma pesquisa no Rui Barbosa, né? E da pesquisa que nós fizemos no Rui Barbosa, cerca de 96% da população da comunidade escolar do Rui Barbosa quer, precisa, exige, necessita pela própria sobrevivência, né, diária, abrir a geladeira e ver se tem comida. Abrir a geladeira e ver se tem comida. Não é sentado atrás de uma mesa, atrás de um ar-condicionado, com papel em branco. É abrir a geladeira e ver se tem comida. É disso que a gente está tratando. E essas pessoas precisam da escola, e essas pessoas, na sua maior parte delas, né, são mulheres. Essa população de nem no Brasil, a maior parte dessas pessoas são mulheres, são negras, são pardas. Diga-se de passagem, a maior parte dos conselheiros desse Conselho Municipal de Educação são de mulheres. E isso é triste, isso é lamentável. A sensibilidade desse conselho está passando a largos muito longínquos. E isso é muito ruim. Então, conclamo aos conselheiros, né, que ainda vão votar na plenária. Nós temos uma oportunidade histórica. O nome de vocês vai ficar guardado para a história de Cabo Frio. O voto nominal de vocês vai ficar gravado para a história de Cabo Frio. A hora da mudança, de tentar mudar esse quadro que eu apresentei há pouco aqui, de 22% de pessoas na idade escolar que precisam voltar à escola, é alarmante. Essa população precisa de emprego formal. E só é possível emprego formal com pelo menos o ensino médio. Então, a sensibilidade de vocês tem que ser voltada para isso. Não é para um papel
está em branco. É para pessoas que precisam abrir a geladeira e encontrar alimentos para o seu cotidiano, para a sua própria sobrevivência enquanto ser humano. É isso. Obrigada, professor. Passo a palavra para a conselheira Denise. Então, eu queria, já apelei para o secretário, e agora vou apelar para vocês, conselheiros que representam este governo. Eu queria dizer a vocês que eu não acredito que vocês vão ficar insensíveis. Não acredito mesmo. A gente já falou aqui. Se a gente voltou numa matriz horrenda para o ano de 2024, numa experimentação, todos vocês sabem que isso não funcionou. E aí estou pedindo, por favor, que vocês abram a possibilidade, já que a sociedade civil não está nem aqui em condição igualitária. Em algum outro tempo atrás, a gente ia tentar dizer o quanto que isso faz mal para esse colegiado, né? E a gente está trazendo essa reflexão aqui agora. Um colegiado desigual. Nós não estamos nem na condição de paritários. Eu apelo para os conselheiros, para os professores que compõem a representação do governo, que não falta sessão, porque está na sua hora de trabalho, que não haja dessa forma com quem está aqui na minoria. Por favor, acolham, por favor, o pedido das comunidades escolares. Olha aí a fala do professor Marcos Pugirá, que estava aqui o ano passado, que defendeu essa matriz na tentativa de ver qual é. Ele está dizendo que não funcionou. A comunidade do Rui Barbosa fez uma pesquisa e a resposta é que isso não funcionou. Vocês possivelmente não serão conselheiros o ano que vem, vocês vão estar decidindo a vida de um ano letivo que vocês não vão estar nesse conselho para entender a grave situação que essa decisão vai tomar na vida das pessoas. O meu parecer falava do retorno de uma aula de história, de ciências, para o ensino fundamental, da divisão de 4 e 2, que é ideal para a formação do nosso horário, da nossa possibilidade. Eu vou pedir, assim, eu sei que muita gente aqui me odeia, né? Porque eu tenho uma maneira agressiva de me portar, mas muita gente também entende a importância da participação do sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores, e vocês sabem, vocês que já foram enquadrados, por exemplo, e que podem aposentar agora porque foram enquadrados depois da luta deste sindicato, que vão ter direito à licença-prêmio por causa da ação desse sindicato, vocês hão de reconhecer que os desfalques que são feitos, os desvios são menos porque a gente vigia, porque a gente denuncia, e há de ter dentro de vocês, em algum lugar, a consciência de que a decisão contrária ao meu parecer hoje, nessa plenária, é fechar de maneira covarde os apelos de uma comunidade escolar. Apareçam ali no chat do YouTube, vocês vão ver as mães pedindo. Leiam a pesquisa, ouçam as vozes que estão aqui hoje. O secretário deixou por conta das suas consciências, então sejam conscientes do mal que vocês farão a tantas e tantas vidas escolares no ano de 2025.
Eu não acredito que vocês consigam ser tão insensíveis a ponto de permanecer nessa decisão firme de manter o absurdo. Por favor, o meu apelo agora é para vocês, já que o secretário foi embora, não quis nem ouvir as pessoas, não esteve nesse conselho hora nenhuma durante sua gestão e veio aqui para dizer que está indo embora. Então, assim, vocês, meus colegas, por favor, e eu queria fazer um pedido, eu queria solicitar para a Raquel, que eu não ouvi se pronunciar, eu queria solicitar a Carol, eu queria solicitar a Fábio, porque a opinião de Rafaela e Janeide, mais ou menos, já sei, né? Mais ou menos não. Já sei, parece que não muda, mas pode cair o mundo que eles vão continuar ali. Continuar insistindo no que não tem apelo e nem resposta com as comunidades. Então, assim, eu queria ouvir, eu queria que essas pessoas se manifestassem. Por favor, a conselheira Raquel, eu queria ouvir você. Aliás, você fala pouco, né? Mas queria que você se colocasse nisso. Eu não acredito que você concorda com isso. Eu queria ouvir o Fábio. E eu não acredito que ele concorde com isso. Eu quero ouvir a Carol, porque eu não acredito que vocês vão se tapar os ouvidos, apertar o nariz e votar com esse absurdo. Obrigada. Antes de passar a palavra para quem está inscrito, tinha uma pessoa inscrita aqui, Miguel, estava um nome diferente, né? É Michele, professor Michele. Professor Michele, ele não está mais inscrito, mas se ele for falar... Ele está na assistência, Janeide. Tá. Ele, o Luiz Guilherme e o Daniel. Isso. Antes de passar a palavra para o professor Michele, quero dizer à conselheira Denise que você não é odiada. De minha parte, tenho grande admiração pela sua pessoa, pela sua luta. Acho uma luta muito justa, viu? Então, é uma leitura equivocada quando você diz que você é odiada aqui por esse conselho. Pelo menos, tenho certeza que dos conselheiros você não é odiada, tá bom? Alguém mais quer falar, gente? Por favor. Tem o Miqueles, né? Está inscrito, Janeide. Miqueles, por favor, a palavra está com você, Miqueles. Primeiro, boa tarde. Até estava me preparando aqui para fazer uma fala, mas acho que as falas e as consciências já estão colocadas e acho que as demonstrações que estão colocadas aí, somente pelo início, né, pelo secretário, e depois outras falas que vieram seguindo, já demonstram mais ou menos o caminho. Mas só que esse CME tem uma responsabilidade política, certo? E cada representante que está aí tem uma responsabilidade política. Não ouvir as vozes das comunidades escolares, das escolas de ensino médio desse município, tem uma consequência brutal para cada um que está colocado aí, né? E uma consequência política, né? Votar no que aconteceu e que toda a comunidade escolar, né, já repudiou durante um ano e já sofreu durante todo esse ano, tem uma responsabilidade política. E a responsabilidade política é de destruir a escola pública, o ensino médio municipal dessa cidade, certo? Essa é a responsabilidade política, certo? Essa é uma delas. A outra responsabilidade política, manter o que está colocado aí, é ser responsável por aumentar a desigualdade social que já existe entre os nossos alunos que são da escola pública e os alunos que são da escola privada. Os alunos da escola privada, eles podem estudar à tarde, eles podem fazer contraturno, eles terão todas as disciplinas, eles estão muito mais preparados, não só para o Enem, mas para o mundo do trabalho, né? Então, votar na continuidade disso é
votar pelo aumento dessa desigualdade, certo? Então, tem uma grande responsabilidade que está colocada aí. Nós defendemos o ensino integral. Era muito importante que o ensino integral existisse no município desde o início, desde a educação infantil, passasse pelo fundamental e chegasse no ensino médio. Só que, para ter um ensino integral, é necessário que todas as vertentes da escolaridade, do ensino, da aprendizagem sejam colocadas, né? Se quer aprender a partir da música, é necessário ter estúdio, é necessário ter instrumentos, é necessário ter mão de obra capacitada. Se quer partir da questão do esporte, é necessário que tenha estrutura, é necessário que tenha todo um aparato para isso. Se vai pela parte da informática, é necessário que tenha. E o município não tem, não oferece toda essa estrutura para os alunos terem uma escola de ensino integral, né? Isso e muito mais, né? Para se ter um ensino integral no mundo atual, no Brasil de hoje, onde os jovens precisam trabalhar para fazer a sobrevivência da sua própria família, onde jovens são, às vezes, o único emprego dentro da sua própria família, certo? É necessário ter políticas sociais de primeiro emprego dentro do município, que não tem. É necessário ter cursos técnicos junto com a escola que formem uma mão de obra para a economia da cidade, uma economia para as grandes empresas, que não tem. Então, é um crime fazer isso, manter o integral nas escolas. É um crime não escutar os alunos e as comunidades escolares que estão colocadas aí. Em resumo, votar na manutenção é criminoso. Certo? É criminoso para a nossa juventude e tem responsabilidade política fazer isso, né? E os conselheiros que estão aí podem muito bem hoje mudar o rumo dessa história. Mudar o rumo dessa história e votar diferente de todos os governos que passaram pela cidade de Cabo Frio, que sempre destruíram esse direito à escola pública das nossas crianças e adolescentes. Votarem em defesa da escola pública, em defesa das nossas adolescentes, da nossa juventude, né? Não entregá-los à mercê, como está colocado aí. Tá? Então, é um recado para que os conselheiros tenham muita responsabilidade no papel que cumprem, no papel político e público que cumprem e nas consequências que é isso. Tá? Muito obrigado. De nada. São 16 horas e 59 minutos. Já estamos acabando a nossa sessão. Quem levantou a mão? O conselheiro Fábio está levantando a mão. Deixa eu abrir minha câmera aqui para todo mundo ver. Como a conselheira Denise pediu um posicionamento de nós aqui que atuamos indicados, né, pela Secretaria de Educação, eu também quero me colocar. Como presidente da Câmara de Ensino Médio, quando entrei, essas matrizes já estavam postas e nós estávamos seguindo a legislação do governo federal. E o próprio governo federal repensou essa estratégia, né, nesse novo governo agora do Lula, e houve uma alteração na matriz também, aumentando o número de horas para disciplinas, os componentes curriculares da base e diminuindo o itinerário, mas com ampliação de carga horária. Eu sou um pesquisador, um professor pesquisador, já tenho meu mestrado, devo começar o doutorado ano que vem, se Deus quiser, na área de educação integral. E vejo que realmente é importante os alunos estarem em tempo integral dentro da escola. A gente sabe que existe uma questão social muito grande, porque as famílias realmente precisam de uma contribuição a mais, e esses jovens também gostam de ter o seu próprio dinheirinho, para o seu fim de semana poder sair, então é digno deles trabalharem. Mas a gente buscou o tempo inteiro uma educação de qualidade. E a gente sabe que a educação de qualidade passa por esse tempo integral
por uma educação integral. Mas eu vejo que o momento é um momento que estamos finalizando aí um ano em que estamos no impasse. Estamos no impasse e acredito que, enquanto conselheiro, enquanto presidente da Câmara do Ensino Médio, não vejo como sairmos daqui satisfeitos sem que eu possa pedir vistas a esse processo para que a gente possa discutir num outro momento. Eu não acredito que a gente tenha como votar agora, porque os ânimos estão realmente muito acirrados, é uma necessidade de discussão maior sobre isso. Então, eu peço vistas para que nós possamos discutir um pouco mais à frente, até porque o novo governo está chegando e a gente pode ponderar um pouco mais à frente. É isso que eu queria manifestar. É lamentável esse Obrigada. voto de escamotear hoje. Por favor. Você sabe que pedir vistas é a mesma coisa de que não é votar contra, é votar não. Fábio, não faça isso. Pedir vistas hoje é estratégia de quem não tem a coragem de assumir que vai votar contra as comunidades. É escamotear, companheiro. Pedir vistas hoje é preferível você dizer com coragem que você vai votar contra as comunidades, e se você é presidente da Câmara do Ensino Médio, você deveria ter ido lá no ensino médio para ouvir as escolas, companheiro. Que coisa feia, escamotear. Seja corajoso e diga que você vai votar contra as comunidades e contra as pessoas da sua Câmara. Que coisa horrorosa! É lamentável isso. Ele sabe que se pedir vistas a gente não tem votação e as comunidades vão sofrer durante todo o ano de 2025. É lamentável. Estratégia de quem não tem coragem de dizer aqui que vai votar contra as comunidades. Sinceramente, o senhor hoje não deveria nem ter lembrado que o senhor é da Câmara do Ensino Médio, porque eu já tinha até me esquecido. Agora, lembrar disso fica pior ainda. A emenda saiu pior do que o soneto. Desculpa, conselheiro. Que fala difícil de ser engolida. Não consigo, porque eu esperava de você, o seu discurso inicial, de que você ia dizer que, como é da Câmara do Ensino Médio, você não poderia ir contra toda uma comunidade escolar. Que absurdo! Que absurdo! E ainda não tem coragem. Seja corajoso, companheiro. Assuma uma postura. Estou indo contra. Não quero ouvir ninguém. Vou votar junto com esse povo que não quer saber das comunidades. Jesus, não aguento isso, não aguento, sinceramente, desculpa. É demais para mim. Passa a palavra, então, Patrícia. O conselheiro pediu vista do processo, do parecer, tá? Só uma questão de ordem. Eu vou passar para você, só um minutinho. Não, só uma questão de ordem. É possível pedir vista no último dia de sessão? É possível. Está no regimento? Não, no regimento é omisso, não fala sobre isso. É possível, sim. Eu vou passar... Não é melhor a gente votar se pode pedir vista? Não, porque a conselheira não tem coragem. Aí a presidente vai dar um apoio para ele não se posicionar, ela vai dar um apoio para ele e vai autorizar as vistas. Não, Janeide, assim, aí realmente é complicado. Porque se a gente, ela quer dar ele a oportunidade de ser covarde. Se não é regimental, gente, por favor, a gente precisa votar isso. Porque são os últimos minutos desse mandato. Não tem como pedir vista. Isso não cabe. Não é nem... desculpa, Fábio, assim, me surpreende o seu posicionamento, porque não é uma questão nem de deslealdade, é uma questão de olha, me faltam palavras para não ser ofensivo. Mas é isso mesmo, Fábio. Você tem noção que a gente está os últimos minutos desse mandato e você está pedindo vista sabendo que você não vai estar no que vem? Ou se tiver, é um outro mandato? É isso mesmo? Então, Daniel, meu pensamento é que vai haver um novo grupo da educação e esse grupo vai se debruçar em cima dessa matéria
E a gente que está saindo realmente para bater o martelo agora, eu acho muito Fala sério. A gente Eu acho é que- conselheiro agora. Acho A que- gente é Sim, conselheiro eu agora. acho, a gente eu, a gente decide é uma está questão, o ano do rapidinho, às Denise, vésperas de rapidinho, uma transição, às eu vésperas sei, de uma Fábio, mas assim, transição. é uma Não, questão, A é gente uma não questão pode que tá, tomar uma decisão agora, claro que até devemos, porque não podemos, não. os ânimos Devemos, estão Fábio. acirrados. Fábio, desculpa, mas é o seu posicionamento. Mas, assim, é uma questão É uma matriz provisória, para não Fábio. ser É uma judiciário, matriz provisória. judicializado. Para não Não é ser nada definitivo, é judicializado. uma matriz Marcos, provisória, a gente. questão é o seguinte: em 2026, a gente vai ter que seguir a legislação. Então, não adianta de fazer uma provisória em 2025, e aí em 2026 vai ter que ter o Gustavo está tempo fazendo integral, isso, Fábio. e vai colocar esses alunos Fábio, aonde? são Você está dizendo centenas de que alunos todo- querendo trabalhar para sustentar a família. São Não é uma questão centenas. de um dinheirinho, Fábio. É questão de E o ajudar em dinheirinho não é para casa, sair, cara. não, Fábio. É para alimentar a família. É para dar comida em Bom, casa. Sério isso? Todo mundo se posicionou, eu também me Caramba, é posicionei. muito obrigado. decepcionante, Fábio. Eu não imaginava que você fosse ser capaz de uma atitude, no desculpa, mas no mínimo, imoral. Ilegal não é, mas é imoral. Olha, estou decepcionado. Janeide, já que não vamos votar, é isso mesmo? Sim, o conselheiro pediu visto, vai ficar com ele. Sim. Eu queria, então, fazer uso da palavra aí, para deixar registrado, já que a gente não vai ter... Assim, é tão grave isso, de tantas gravidades, mas eu vivi no começo desse semestre, exatamente o que você sentiu, Janeide. E as demais Denise, Daniel, posso só introduzir o que você vai falar para as pessoas entenderem? Não, porque eu vou fazer ponte. É o patrulhamento ideológico. Então, é o patrulhamento ideológico que eu estou vendo o Fábio fazer nesse momento. Eu fico muito triste, porque Fábio é meu companheiro desde o primeiro momento do Alfredo Castro, ainda que não tenha ido para lá. É um professor que eu tinha na conta, fui professor da filha dele. Assim, é muito triste ver isso, é muito triste ver o quanto que a gente vai se perdendo no meio do caminho. E aí não adianta, desculpa, doutorado, mestrado, se na hora H toma uma atitude como essa. Assim, não tem legitimidade, não tem... Legalidade tem, mas é tão imoral. Porque, assim, Janeide, conselheiros, eu comecei esse semestre voltando para o Alfredo Castro das minhas férias de julho, do intervalo, né, férias, porque a gente adquiriu esse direito de férias de julho, e assim que pisei no Alfredo Castro, fui indicado pelo porteiro para ir direto lá para a direção, porque havia uma denúncia da Secretaria de Educação, ou seja, o porteiro sabia, todo mundo sabia. E quando fui para lá, a situação era situação absurda, de gente que, assim, parece que, de fato, perdeu completamente o caminho da sala de aula, não tem noção do que está falando, não tem noção do que está fazendo para se manter num cargo de Secretaria de Educação. Porque, desculpa, mas só pode ser isso. Só pode ser isso. É incrível. Incrível não é uma coisa que seja impossível, mas é incrível, porque é difícil de crer. É difícil de crer que uma pessoa tão letrada, né? Desculpa, Fábio, mas é a atitude que você tomou. E aí eu estou vendo, porque esta secretaria é esta mesma, de pessoas que quiseram me censurar enquanto professor de História, porque eu orientei meus alunos a lerem Olga, dizendo que havia, no livro de Olga, uma cena de estupro, porque uma mãe foi reclamar. Assim, sequer se deram o trabalho, já que não tinham lido o livro, para procurar saber depois da situação, porque eu não necessariamente sigo o livro didático é para os alunos. Eu fui ver lá no meu livro didático, lá nos indicativos, junto com a supervisão e a inspeção da escola, e a orientação da escola e a supervisão da escola, que estava lá indicado pelo livro do Alfredo Boulos, indicativo do filme, e não do livro, mas do filme, e o filme também não tem nenhuma cena de estupro. Numa tentativa de censura, assim sem cabimento nenhum, vergonhoso, lamentável não, como já foi colocado aqui por todos, a gente fica indignado a cada ano que passa, a gente vai tentando acreditar que alguma coisa vai ser melhor, mas pelo visto, o vil valor do dinheiro que faz valer a consciência de alguns
de umas e uns aqui. Assim, eu lamento profundamente, porque é esse patrulhamento ideológico, é essa perversidade ideológica. Não é equívoco, não. Não é equívoco, não. Tem uma questão moral. Uma questão moral. Nós que somos filhos e filhas de trabalhadores, nós que somos professores, alguns aqui há mais de 2 décadas da rede pública, dizer que, Pontos Pilatos, lavo minhas mãos, cada um que se vire, sabendo a situação que o Brasil vive, sabendo a situação que Cabo Frio vive, sabendo a situação que os jovens de Cabo Frio vivem. Olha, a vontade que dá é de criar galinhas, porque está difícil conviver com alguns seres humanos. Eu deixo aqui a minha indignação, deixo aqui a minha perplexidade, eu estou perplexo, a tamanha ousadia para deturpar aquilo que, de fato, tem validade para a nossa comunidade escolar. Eu estou com asco dessa atitude, lamentável, criminosa, vergonhosa e imoral. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, Daniel. Como você fez aí o seu pronunciamento sobre o patrulhamento ideológico, seria bom você escrever aqui para a gente, do Conselho, para a gente encaminhar o caso, porque seria melhor se você fizesse por escrito. Você pode fazer? Faço, sim. Eu tive na SEMI, depois de 2 meses sem nenhuma resposta. Mas a gente encaminha enquanto conselho, né? Sim, claro. Pode deixar que eu faço questão de redigir. Obrigada. E passo. Obrigada, Daniel. Obrigada. Imagina. Passo a palavra para Rafaela. Rafaela, você está inscrita. Janeide, eu apertei aqui sem querer. Tá bom, obrigada. Eu não vou me pronunciar nesse momento, porque Tá bom. o professor Daniel já recebeu a resposta e a escola também em relação a essa situação, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, eu passo a palavra para o professor Luiz Guilherme. Bom, a fala do companheiro Daniel me contemplou bastante, mas eu vinha conhecer o conselheiro Fábio. Eu peço ao conselheiro Fábio que reveja sua posição. A gente está falando de pessoas. O conselheiro Fábio nunca foi Rui Barbosa. Talvez não tenha ido em nenhuma escola do ensino médio ao longo do período que ele está como conselheiro, presidente, né, na Câmara aí do ensino médio. Nunca procurou dialogar com a escola. Nunca foi. Não foi uma vez. Talvez não saiba nem onde fiquem as escolas, me arrisco a dizer. Um dia, a gente encontramos com o Fábio numa aula passeio, quando eu conheci pessoalmente o Fábio, numa aula passeio na Fazenda de Campos Novos, e conversando com o Fábio, ele me dizia da sua vontade em fazer diferente, da sua vontade em dar a sua contribuição, em dar uma contribuição para a mudança de Cabo Frio. Chegou a hora, meu querido, chegou a hora. Não lave as mãos, não peça vista. Vista não significa não. Se abstenha, saia e deixa as pessoas votarem. É tão difícil de pensar uma linha de argumentação pela questão da excepcionalidade, da questão de como um professor vai lidar com essa questão de jogar a juventude de Cabo Frio para os números que eu apresentei aí, né, para a questão social, do aumento dos nenéns em Cabo Frio. É assustador, professor Fábio. É assustador, professor Fábio. A vida não se resume a um papel em branco, a teorias que são colocadas no papel. A vida é feita de coisas reais, tangíveis. Abrir a geladeira, os nossos alunos estão saindo do Rui Barbosa porque estão abrindo a geladeira e não tem comida, Fábio. Os alunos do Rui Barbosa estão saindo do colégio, estão deixando de estudar porque eles abrem a geladeira e não tem comida, Fábio. Você está entendendo o que é isso, cara? Isso é assustador. Isso é assustador. Isso é desumano. Isso é desumano com as pessoas.
é tão nonsense que não. Enfim, termino a minha fala e quero registrar minha indignação aqui com o pedido de vistas do conselheiro Fábio. Obrigada, Luiz Guilherme. Agora eu passo a palavra para a conselheira Denise. Então, eu acho que a gente já explicou, né, para o conselheiro Fábio, que a gente conhece a estratégia. E a gente sabe que essa estratégia foi uma maneira que vocês encontraram de não ter que votar, para não expor aí a opinião das pessoas, para não mostrar para a população que nos acompanha, que está aguardando essa votação, para saber como é que as pessoas se posicionam. A gente gostaria de, nesse dia, fazer esse apelo para que a gente possa ouvir. Eu vou dizer aqui de novo, as conselheiras Raquel, as conselheiras Carol e a conselheira Ana quase nunca se posicionam. Fala o sobrenome, Denise, por favor, para a gente conhecer direito o nome, por favor. Então, a Raquel, a Ana é da orientação, a Ana é diretora de escola, da Escola Cláudia Múzio, a Carol é da orientação, eu acho que é isso, e a Raquel é a representante do governo, da indicação direta do governo. Eu não sei, ela pode se apresentar aí, porque a gente ainda nem sabe direito, são pessoas que quase nunca se manifestam. Na verdade, esse conselho aqui, muito do governo, ele é feito pelos conselheiros Janeide e Rafaela. E, ora, de vez em quando, o conselheiro Fábio se manifesta. Mas as outras conselheiras, a gente sequer sabe as suas argumentações. Eu tenho aqui para mim, gostaria de saber por que a diretora da Escola Cláudia Múzio está votando com esse absurdo, porque é uma pessoa que é diretora de escola, que está lá no chão da escola, diferente da senhora Raquel, que está na secretaria, afastada do chão da escola, e a Carol, que é a orientadora, que não está em sala de aula, não sei para mais nada. Eu gostaria de ouvir a opinião, eu e todo mundo gostaria de saber. Então, quando o conselheiro Fábio pede vistas, é para que essas pessoas não se manifestem, para que ninguém saiba nem como elas vão votar, porque ano que vem elas não vão estar aqui. Ele pede vista no golpe dado às comunidades escolares, porque ele também tem vergonha de dizer que ele vai votar contra as comunidades do ensino médio e do ensino fundamental. Ele também tem vergonha disso. Então, para não votar, ele escamoteia, ele usa uma ferramenta que, como o Daniel disse, é legal, mas é, nesse momento, né, imoral, para poder evitar o posicionamento dessas pessoas, porque a Janeide a gente sabe como vota, ela não escamoteia, né? Ela diz que vota contra as comunidades e não tem nenhum sentimento dentro dela que diz que isso não tá correto. Ela vai firme, dizendo que vai votar contra todas as pessoas. Olha, a cidade inteira se movimentou com relação a esse pedido. O secretário fez inúmeras reuniões, enganando as comunidades, né? E agora, essa atitude, eu acho, Fábio, sabe que a sua atitude é pior, mas é infinitamente pior do que a corajosa posicionamento da Janeide, que não escamoteia, não tem vergonha de dizer que vai votar contra as comunidades. Então, assim, eu sei que vocês não vão atender as comunidades. Eu sei que vocês vão vir com esse discursinho de Cerca Lourenço, que estamos no governo de transição. E daí? O governo de transição ele vai ter que lidar com o que encontrar em janeiro, meu amigo. Você aqui vai dizer para o governo de transição que você ouviu as comunidades escolares. Agora, o governo de transição em janeiro vai dizer, sabe o quê, Fábio? Que ele não pode fazer nada em janeiro, só no final do ano.
porque não pode mudar no ano em curso. Você acha que a gente não conhece esse discursinho, né? Será que você também é contra a suspensão da posse porque a comissão de transição não foi ouvida? Será que se fosse você, se fosse seu filho, se fosse a sua família que tivesse sido exonerado do cargo para vir para cá, tivesse alugado uma casa para morar aqui e meia hora antes fosse comunicado, você ia dizer que estamos em período de transição e temos que ouvir quem está entrando? Eu tenho certeza que não, companheiro, porque eu sei que você luta pelos seus direitos, mas precisa lutar pelo direito do outro também, porque isso não é a atitude digna de uma pessoa. A atitude digna de uma pessoa é quando ela luta pelo direito da comunidade, não só do seu, entendeu? Então, assim, eu vou de novo dizer, eu fiz um contato com você no Zap pedindo que você se posicionasse. Imagino que a Secretaria de Educação, que manda vocês votarem com as suas consciências, já deve ter dito para vocês que é para votar não, né? Porque as consciências de vocês têm nome, governo municipal, gestão, Rogério Jorge, é isso? Então, assim, eu queria que vocês, por favor, Fábio, retirasse o pedido de vistas e tivesse uma atitude digna, como um último ato, porque, né, eu não sei o que vai ser o ano que vem, mas eu espero que uma pessoa que não tenha defendido os interesses da Câmara que representa não esteja aqui mais em janeiro. Então, eu espero que você, numa atitude de última ação, de verdade, porque já que você não defende nem os interesses da Câmara do Ensino Médio, que você retire o seu pedido de vistas para deixar com que as pessoas se manifestem, para deixar que a Raquel diga o que ela pense, para deixar que a Carol faça o seu voto, para deixar a Ana dizer, porque eu tenho esperança, que se elas se manifestassem, elas podem votar diferente de você, que hoje vota contra as comunidades, porque vista hoje é votar contra, não tem muro, não tem mura. Ah, você não quer se pronunciar nesse momento? Não, você não quer se pronunciar em momento nenhum, né? Você nunca falou, nunca abriu a boca, é uma conselheira que veio para votar, é uma conselheira que não traz para o conselho nenhuma reflexão, você vem só para votar, companheira. A sua participação no conselho é só para votar. Então, não é nesse momento que você não quer se manifestar. É em todos os momentos, né? São em todos os momentos que a gente teve. Você não se colocou em nenhum. Você só está aqui para votar de acordo com os interesses do governo que você representa, né? Você. Então, assim, é lamentável. Mas eu queria ainda, num último apelo, porque Janeide vai encerrar a sessão, queria, num último apelo, pedir a Fábio para retirar o seu pedido de vistas, Fábio, por tudo que você ouviu aqui e por um pouco de dignidade que você possa ter com todos nós que estamos aqui, implorando que você não faça isso com as comunidades dessa cidade. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Eu vou finalizar a sessão, porque já são 17. Não, peraí. Eu quero ouvir o Fábio, gente. Ele quer falar. Ele já pediu vistas. A conselheira Patrícia vai passar para ele. Eu fiz um pedido. Peraí, Janeide. Igual que não, Janeide. Janeide, não precisa disso. Deixa ele só colocar que ele vai falar. Peraí, Janeide. Não precisa, Janeide. É só dar atenção. Só isso. Quero que ele diga que não. Quero que ele diga, não vou atender o pedido de vocês, não quero saber de nenhuma comoção da comunidade das escolas, não quero saber de nada disso, eu queria ouvir dele. Eu vou manter meu pedido de vista com a intenção de acabar com essa discussão até o ano que vem, porque meu pedido de vista causa isso. Eu queria que ele se manifestasse. Por favor, presidente. Com licença, eu vou manter o meu pedido de vistas devido ao governo de transição que está passando agora e que ele se debruce sobre esse assunto, porque não temos condições hoje de discutir essa situação.
Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Que vergonha! E às 17h25. Que vergonha! Que final de mandato deprimente! Que coisa lamentável! Eu queria dizer que a gente não vai sentir falta se vocês não estiverem aqui no ano que vem, porque a comunidade dessa cidade não precisa e não merece conselheiros como vocês. É vergonhoso. É vergonhoso o que esse mandato fez com a cidade de Cabo Frio. É vergonhoso. Boa tarde a todos, muito obrigada.